Você não é confuso, você está ferido. Enquanto você continuar se rotulando, vai continuar ignorando a raiz da dor. Você já disse isso, eu sou complicado, eu não sei o que eu quero da vida, eu sempre estrago tudo, nada dá certo pra mim, todas as vezes que eu entro já sei que não vai dar certo. Talvez isso não seja confusão não, talvez isso seja um medo que você alimentou durante muito tempo, sem você mesmo se dar conta. Medo de se entregar e ser abandonado, medo de confiar e ser traído, medo de amar e se machucar de novo, porque você não muda de ideia o tempo todo porque é instável, não. Você recua porque você está tentando se proteger, e proteção constante parece indecisão, mas é defesa. Às vezes tem pessoas que muitas vezes elas são indecisas nessa questão emocional. Uma hora quer, mas ao mesmo tempo sente que algo paralisa, sabe? Mas isso daí nada mais é do que o quê? Principalmente quem teve experiências, assim como eu, experiências de divórcios, experiências de términos, não é? De relacionamentos mal sucedidos que trouxeram feridas na alma. Então, as pessoas, elas passam por todo esse processo, elas se curam, sabem o quanto dói, e aí quando aparece alguém novo ali, ela começa a relembrar novamente tudo aquilo de ruim que ela passou, todas as feridas que ela teve que passar, às vezes que ela se machucou, ou ainda mais se a pessoa veio de um relacionamento em que ela foi traída, ela começa novamente a relembrar aquelas traições. Se ela saiu de um relacionamento abusivo e tóxico, ela começa a lembrar do que ela passou ali naquele cativeiro, porque na verdade essa confusão muitas vezes pode ser um trauma disfarçado, porque você quer amor, mas quando ele ou ela se aproxima demais, você sente ameaça, porque você quer conexão, mas quando alguém demonstra realmente o interesse real por você, você estranha, e não é incoerência, é uma ferida que ainda está aberta dentro de você, que está reagindo, porque você não é uma pessoa indecisa, você está simplesmente em alerta, porque você não quer passar pelas mesmas situações que você já passou anteriormente, ou que você talvez possa nunca ter passado, mas que talvez você tenha presenciado seu pai ou sua mãe passar dentro do seu lar. Talvez você tenha presenciado de outras pessoas, algum círculo de conhecidos e amizades, enfim. Agora, imagine que essa cena, você conhece alguém incrível, maravilhoso, que conversa bem, que te chama atenção, que te traz ali uma atração. Tudo flui, você se sente bem, mas que de repente começa a achar defeitos, começa a duvidar, aí você começa a se afastar porque você começa a pensar, não, eu sou muito confuso e muitas vezes não sei se é isso que eu quero, mas lá no fundo, algo dentro de você diz, cuidado para você não se machucar, lembra que você se machucou lá atrás, porque você já se machucou, e a sua mente prefere perder antes uma pessoa maravilhosa que realmente vai te amar do jeito que você quer, que você tanto deseja, porque a sua mente prefere perder muito antes de tentar do que simplesmente ser deixados, e isso não é confusão, isso é uma autoproteção mal resolvida, ou seja, é o seu sistema de defesa agindo, mas contra você. Porque quando você vive experiências dolorosas, sem você processar, sem você curar essas feridas, o seu cérebro aprende a evitar os riscos. Então, é por isso que se você passou por um processo de separação dolorosa, passou por um processo assim como o de divórcio doloroso, difícil, não se envolva com alguém antes de você curar essas feridas. Não se envolva com ninguém antes de você se resolver emocionalmente. Porque se você se envolve com alguém com feridas abertas, emocionalmente mal resolvido,
as suas feridas vão se abrir ainda mais e ainda você vai machucar outra pessoa, mesmo que você não queira. Então, entenda bem uma coisa, o amor envolve risco. Se relacionar envolve risco. Então você começa a criar padrões. Aproxima e afasta. Quer, mas ao mesmo tempo você foge. Sente, mas quer bloquear os sentimentos. Não é porque você não sabe o que quer, mas porque você não sabe como confiar, você não sabe como recomeçar. Porque a ferida, ela cria aquela ambivalência, ou seja, você quer, mas aí você recua, porque com medo de acontecer novamente. Aí você pensa em se entregar àquela relação, mas você trava porque você lembra do que você passou no passado. Mas é medo tentando sobreviver, e que você tem alimentado muitas vezes esse medo de uma maneira inconsciente. Agora eu preciso ser firme e honesto com você, mesmo que você não queira ouvir. Porque enquanto você continuar dizendo, olha, eu sou assim mesmo, vai continuar repetindo o padrão na sua vida. Porque você não é confuso por natureza, você está machucado, e feridas não se resolvem fugindo, se resolvem olhando, entendendo, tratando, porque você não precisa se culpar, você precisa se responsabilizar, porque se você não se cura, vai continuar sabotando o que poderia ser um relacionamento saudável, porque aqui o Labirintos Afetivos existe aqui para isso, para transformar o rótulo em consciência, porque aqui realmente a gente fala sobre trauma do abandono, apego ansioso, medo da intimidade, autossabotagem e reconstrução emocional, porque você não é defeituoso, você é alguém que ainda está se curando, e cura exige clareza, porque talvez hoje você perceba que você não é difícil, não é confuso, não é impossível de amar, você está simplesmente ferido, e feridas não definem quem você é, só mostram que ainda você precisa de cuidado, que você precisa tratar, que você precisa cuidar. E saiba que se esse vídeo aqui falou com você, comenta aqui, eu estou me curando, e fica, porque aqui no Labirintos Afetivos a gente não coloca rótulo, a gente encontra a raiz do problema para que esse problema venha a ser resolvido. E se esse vídeo teve um valor para você, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, participe conosco nos comentários, porque o seu comentário ele é muito importante para nós aqui do canal. E se você precisa de conselho, de orientação, e quer que sua história vire um vídeo para a edificação da nossa comunidade, então escreva para nós aqui no nosso e-mail labirintosafetivos@gmail.com, e até o próximo vídeo.